Olá, tudo bem? Eu sou a Nani Bilatti e estou de novo aqui com vocês para mais uma live. Hoje a gente vai tratar do movimento humano A Tal Felicidade. Eu tenho a minha convidada maravilhosa, né, a Lília Brandão, que já está aqui, já vou chamá-la para estar junto. Lília, seja bem-vinda. O que eu queria comentar com vocês, algumas pessoas me perguntaram, né, que estou fazendo essas lives, que ela significa. Bom, eu sou pesquisadora, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, e eu venho estudando desde 2010 os valores da sociedade. Na realidade, começou pelos valores, começou pensando o que é ser mulher na sociedade, está dentro de um projeto grande de uma empresa, trabalhando para um cliente, e na medida que eu fui me aprofundando nos conceitos de ser mulher, ser homem na sociedade, eu fui entendendo que a gente estava num momento de transição de valores, e aí fui me aprofundando mais na questão de valores. E, como a maioria das pessoas que me seguem sabe, meu marido, Nélio Bilatti, ele estuda muito essa questão de valores, então a gente entrou numa parceria de estudos. Foi aí que eu comecei essa série de pesquisas. Cada 2 anos é uma pesquisa contínua, qualitativa. Cada 2 anos eu entro em campo para entender como que a sociedade está em relação às questões, né, sociais, valores macro, família, sucesso, progresso, amor, o que é ser mulher, o que é ser homem. E nesse momento, em um determinado momento dessas pesquisas, eu vi que existia, independente de ser mulher, ser homem, ou da tua posição em relação à vida, existiam algumas questões transversais a tudo isso, que eu chamei de movimentos humanos, né? Então, são 7 os movimentos que eu identifiquei, que são aqueles que a gente escolheu como sociedade, ou pelo menos a maioria de nós escolheu como sociedade, para se reorganizar, né? Então, o primeiro movimento humano que eu gosto de mencionar sempre nas lives é o da desestruturação. O que significa isso? A gente é um sistema social, né, que compõe uma série de questões e que nos faz o sentido do que é certo, do que é errado, do que a gente deve querer para ser melhor ou pior, para crescer, ter sucesso. Esse sistema, ele foi criado há muitos séculos e ele, em algum momento, eu acredito que a gente sentiu que aquilo nos aprisionava demais. Essa é a leitura que eu faço, né, de uma forma mais solta para conversar com vocês. E a gente resolveu que essas estruturas não nos serviam mais e a gente as quebrou. Tem muita gente dizendo, não, elas não foram quebradas, precisamos fixá-las. Não, não existe mais a volta para aquele modelo antigo. Isso para mim está claríssimo pelas pesquisas. Só que nessa desordem que aconteceu socialmente em função da quebra de estruturas, a gente começou a se reorganizar, né? Meio confuso, mas a gente... E um dos movimentos, uma das escolhas sociais foi a felicidade. A felicidade, a gente resolveu como sociedade que a felicidade seria a nossa meta, seria a forma como a gente deveria chegar, é onde todos deveríamos chegar. Eu gosto de dizer sempre na minha palestra, nos textos, que o conceito de felicidade é um conceito que é recente, né? Não sei quantas décadas, mas com certeza não passa de muitas, e é muito fácil, quem tem mais de 50 anos como eu, vale lembrar que quando a gente era pequeno, eu não me lembro, por mais amor e profundo que minha mãe tinha por mim, ela me dizia que ela queria que eu fosse feliz. Essa palavra não existia no nosso vocabulário, né? Existiam outros conceitos que remetiam ao conceito de felicidade. Então, essa é a grande escolha social que a gente fez, e pensando nela, eu decidi convidar uma pessoa que, primeiro, é minha amiga de coração, uma pessoa que eu admiro como profissional, como mãe, como esposa, uma pessoa que eu considero feliz, né, em todos os âmbitos, e que fez uma virada na sua vida, e que, além de mais, em função dessa virada, ela começou a entender e estudar sobre felicidade. Lilian, seja bem-vinda.
Muito feliz Ah, de ter você aqui comigo. obrigada, Nani. Olha, é um prazer enorme. Uma pesquisadora excepcional como você, que conhece movimentos humanos como poucos no Brasil, né? E eu sou uma aprendiz. Então, na verdade, estou aprendendo nos últimos anos a entender um pouco mais, né, os nossos comportamentos, né? Por que a gente age como a gente age. E tem muita mudança de fato, né? Como você fala de desestruturação, né? Começando nessa live, né? Eu não sei cozinhar, então no momento de confinamento, de isolamento há 40 dias, eu não estou tentando cozinhar porque eu sou um fracasso na cozinha, mas estou tentando uma live. Então cada um está se reinventando, tentando se transformar num momento como esse, né? É E na... verdade. Lilia, conta um pouquinho para quem nos está ouvindo sobre você, né? Você fez 26 ou 23 anos de carreira corporativa, você foi uma executiva, chegou a vice-presidente de uma multinacional. Quem te conhece, quem te conheceu, sabe que você era. Eu não vou falar um palavrão porque eu não, eu não consigo. Enfim, você era demais na sua profissão e de repente você saiu e ao invés de voltar para a corporação, que, enfim, você recebeu vários convites, a gente acompanhou isso de perto, você resolveu fazer outra coisa na sua vida. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, primeiro eu fiquei 26 anos, né, na carreira executiva e eu posso falar que foram anos muito felizes, desafiadores, também aprendi demais, né, convivi com pessoas maravilhosas, construímos muita coisa juntos, mas foram 26 anos seguidos, foi em três empresas, quatro empresas que eu trabalhei, esses 26 anos, e eu não tive nem intervalo entre uma empresa e outra, né, só saía de férias e então foram anos bem. Eu sou intensa, né? Então são anos intensos de uma pessoa intensa. Quando eu saí da última empresa, que eu fiquei 16 anos, eu realmente refleti, dei uma parada. Aí você começa a refletir sobre felicidade, sobre o que é bom para você, né? Aí eu costumo sempre falar quando alguém me pergunta, você acaba no dia a dia vivendo no automático, né? É como aquele trajeto que vai para o trabalho, não é só o trajeto que é no automático, muita coisa na vida vai no automático. Enquanto você sai de uma empresa depois de 16 anos, né, você para e começa a olhar à sua volta e entender outros movimentos, né? Que a vida tem outras janelas. E eu quis olhar para esse novo mundo. Aí eu comecei a empreender, eu tive o prazer, tenho o prazer, né, de trabalhar, de ter criado, junto com a Bruna Lombardi, o portal Rede Felicidade, né? E foi aí, quando ela me convidou, quando eu soube do conceito, olha, vamos trabalhar o tema felicidade. Então, eu acabei de sair do mercado corporativo e aí entrando aonde? No portal da felicidade. Eu falei assim, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou, né? E aí, com a Bruna, eu tenho trabalhado com ela há 5 anos, eu tenho aprendido muito, né? Porque ela tem também a felicidade, como você falou, né? Como você comentou, que algumas pessoas têm na sua essência, né? Na sua prática do dia a dia. Então, trabalhar com ela tem sido um grande aprendizado. Em paralelo, eu não consigo fazer uma coisa só, né? Tive um convite para dirigir uma empresa que mede reputação aqui no Brasil, mas não tem um modelo de empresa corporativa de grande porte, então eu tenho flexibilidade para ter outros projetos, e por isso que eu tenho o projeto da Felicidade com a Bruna, né? A gente até participamos de um projeto e lançamos com um parceiro o Clube Felicidade no ano passado. Enfim, e eu estou também com o meu blog de viagem gluten free, porque eu e minha filha, nós somos celíacas e eu adoro viajar. Aqui no fundo tem um painel do mundo, né? Feito Meu pelo filho teu aqui, filho, feito pelo né? meu filho, né? Pintado por ele. Que Pintado, desenhado maravilha. e pintado por ele, né? É. Porque, de fato, é uma visão do mundo, né? Eu sempre acho que o mundo é muito pequeno. Sempre tive essa impressão de que o mundo é pequeno para quem quer se aventurar. E por isso que a gente trabalhou juntas nesse blog Viagem Gluten Free. Mas você vê que eu saí
de fato, desse mundo corporativo tradicional e comecei a abrir muitas frentes, né? E essas frentes têm me possibilitado estudar muito e aprender muito. Então, estou aprendendo e aprendi muito com a Bruna, né? Ano passado, eu entrei num curso do Whole Bean Institute, que é um curso que veio de Harvard, do Tal Ben-Shahar, né? O Henrique Bueno trouxe para o Brasil. Eu tive o privilégio de fazer parte desse primeiro curso no Brasil com professores dos Estados Unidos e foi uma experiência maravilhosa. 9 meses. Eu me lembro que a gente conversou um pouco sobre isso, né? Lilia, eu vou te pedir para você acertar a câmera que você está para a maioria com o rosto cortado. Isso, acho Melhorou. que ali fica melhor. Tá. Isso. Você tem isso. E aí vamos entrar no tema da nossa live, que eu acho assim, qual que é a percepção que eu tenho? Né? E aí eu queria trocar com você isso. Desde que a gente assumiu que a felicidade seria a nossa meta, a gente vem... Tem um lado positivo que eu entendi, né, nesse processo todo de pesquisa, que é a gente entendeu que para saber o que me faz feliz, eu preciso me conhecer. Né? Eu preciso saber quem eu sou para saber o que de fato me faz feliz. Então, tem uma viagem interna que tem aumentado muito nos últimos 20 anos, vai, mais, mas só para a gente fechar um tempo, que é maravilhoso. Então, mais terapias, coaching, o que for de ferramentais estão sendo usados para eu tentar crescer no meu autoconhecimento. Isso é bacana. Tem um lado externo que também ajudou muito a parte de consumo e varejo, que é a experimentação. Então, eu começo a ver pessoas lá fora, começo a imitá-las, experimento, e a partir dali eu começo a dizer, olha, é legal para você, mas não serve para mim. Olha, isso que você faz, eu gostei, eu quero continuar fazendo isso. É assim como você faz com o teu blog sobre o gluten free, né, de viagem, ou seja, tem gente que vai olhar aquilo mesmo que não tenha problema, ser celíaca, vai querer continuar, vai querer começar a te seguir e assim vai. Mas também tem um lado que, para mim, eu vejo assim, porque, infelizmente, não todo mundo tem uma capacidade de lidar com as informações todas que vêm, com os estereótipos tão colocados pelas marcas, né, tão altas, né, todo mundo magrinho, todo mundo lindo, todo mundo viajando em lugares maravilhosos, comendo comidas maravilhosas, e parece que a vida é sempre muito bom. Então, a sensação que eu tenho é que a felicidade também virou uma pressão para nós, né? Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso. Eu acredito que a preocupação principal que a gente tem que ter é com o bem-estar. Na verdade, o bem-estar é o caminho para a felicidade e o equilíbrio. Então, como trabalhar o equilíbrio em diversas frentes. Então, é como você... E precisa de prática. Precisa de prática. Agora, é verdade, até o Tal Ben-Shahar fala que se você... Quem busca incessantemente a felicidade acaba botando um degrau muito alto de conquista e acaba sendo menos feliz. Então, você tem que entender também o que para você é felicidade. Qual é a sua busca? Eu tenho trabalhado cada vez mais, e eu acho que essa crise que a gente está tendo agora reforça mais isso, que é o básico, né? O que a gente está sentindo falta? O que mais a gente quer? É abraçar. O que mais a gente quer? São as coisas, é olhar para o sol, é sentir o vento na cara, era poder ir para a praia, ali, perto. Não é fazer uma viagem, embora eu adoro viajar, não é fazer uma viagem mega internacional, é ir até a grama e pisar na grama. Que eu moro num prédio e eu preciso sair para pisar na grama. Então, acho que o autoconhecimento também é você entender o que para você, o que te traz felicidade, né? E eu venho trabalhando e estudando sobre isso. Esse curso que eu fiz ano passado de 9 meses me ajudou muito, né? E no final acaba sendo muito simples. Então é o back to the basics, né? E é muito simples, que é o care, né? A gente se cuidar, né? Ter o autocuidado e a gente cuidar do outro, né? Porque acho que uma outra coisa que a gente aprende muito na vida, e de novo a crise
aumenta esse aprendizado é que a gente depende do outro, né? Todos nós somos interdependentes. Então, a gente não consegue viver sozinho. E a gente está hoje, quer dizer, eu vivo isso, né? Eu vou fazer 30 anos de casada, né? Se eu não tivesse meu marido cuidando de mim também, eu não estaria aqui hoje como eu tô. Meus filhos, meu cachorrinho que está aqui, gente, olha onde Boa, ele está. que eu acho ele um fofo. Olha onde ele está. Ele está no meu Oh. colo. Ele, aliás, os pets, em geral, são os que estão mais amando o isolamento, né? Não, Tem a gente, ele tá feliz da vida. pois é. Então, voltando ao que eu estava falando, o relacionamento entre as pessoas é um outro ponto fundamental, né? Sem relacionamento, a gente não é ninguém, né? Falar para alguém, contar para alguém, abraçar alguém, beijar alguém, ter alguém, amigos, família, fundamental. E nessa hora você realmente percebe mais fortemente isso. Então, são coisas que eu venho aprendendo, que eu venho estudando e que esse momento exacerba fortemente, né, esses Fica evidente, conceitos. Emília, fica evidente essas coisas. Agora, por um outro lado, eu estava ontem à noite escrevendo o meu texto, que vai subir amanhã, toda terça-feira sobe no blog, sobre uma questão, sobre a entrevista que a Thaís Araújo fez no Estadão, aliás, foi na Folha, na coluna da Mônica Bergamo, e me tocou muito a entrevista dela, porque ela fala assim, uma coisa é certa, que já aprendi no isolamento, é que eu não preciso uma casa desse tamanho, né? Porque são 5 suítes, uma casa grande, e ela está limpando, tendo que limpar a casa grande, né? Com 2 filhos pequenos, então o Lázaro está cozinhando, estão dividindo. E eu fiquei pensando um pouco sobre o raciocínio dela. Ela disse assim: esta casa foi comprada para provar a nossa vitória, como 2 negros onde tudo é contra a gente conseguir ter direito a uma casa assim, né? Mas isso já passou. Não faz mais sentido para nós essa casa. Achei lindo o posicionamento dele. E na medida que eu ia escrevendo o texto que sobe amanhã, eu pensei, depende, né? Depende onde você está. Então, você falou, autoconhecimento é a base, sem dúvida nenhuma, porque ainda tem pessoas que eles precisam disso, né? Precisam do status quo, eles precisam dos símbolos de poder, eles precisam do símbolo do sucesso. Elas não conseguiram. E aí eles ficam numa busca incessante do ter, né? Que mesmo nestes momentos, eu tenho, assim, pelo que eu conheço de gente, que não vão aprender, sabe? Porque é tão fora que eles buscam o conhecimento, a felicidade, que eles não conseguem, eles não vão. Eu acho que precisaria 3 anos de isolamento para talvez se darem conta. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho nesses teus estudos, por que as pessoas têm tanta dificuldade de se conectar consigo próprias? O que você acha disso? Primeira questão do automático, que eu falei, elas não estão se percebendo. Uhum. Depois a questão do mindfulness, né, de não estar presente. O mindfulness, para mim, é um dos maiores aprendizados que eu tive, e a questão da respiração, de tô aqui, né, tô aqui agora. Então, o estar presente é um presente, né? Na verdade, a nossa vida é feita de presença, né? E eu acho que quando a pessoa não está presente, ela não está aqui agora, ela está pensando no que vai fazer amanhã, está pensando no que ela fez ontem, em várias coisas ao mesmo tempo, ela não está presente. E aí, como é que ela vai se conhecer se ela não está nem onde ela está, né? Não sei qual foi aquela expressão, eu vivo em cima dos pés, né? Eu vivo aqui, em cima dos meus pés, eu estou aqui agora. E isso é o estar presente, e só você estando presente que você reflete e se conhece. Com relação à questão do consumo, né, que você está falando do apartamento grande e tal, primeiro assim, pirâmide de Maslow, né? A pessoa não dá para ser feliz passando fome.
né? Não dá para ser feliz não tendo assistência médica. Então, a felicidade precisa de elementos básicos para você se sentir bem fisicamente, emocionalmente, para galgar a sua felicidade, o seu bem-estar, né? Agora, também é comprovado que você, até um certo nível de aquisição de bens, você pode alavancar a sua felicidade. Então, você sai da uma situação limite, aí você já pode começar a ter felicidade na sua vida com mais constância. Não estou dizendo que a pessoa que não tem não seja feliz. Até porque geneticamente, depois a gente pode entrar nesse mérito. Mas é mais difícil. Aí você tem a conquista, só que por outro lado, extremo, depois de uma certa acumulação, você não vai ser mais feliz por isso. Você pode acumular, acumular, acumular e não vai te trazer mais felicidade. Aí vem a ilusão total e a pessoa fala assim, não, mas se eu tiver mais, eu vou ser mais feliz, e você não consegue. Porque não é esse bem material, essa conquista, esse acúmulo que vai te fazer mais feliz. E aí, para mim, uma das coisas mais incríveis para entender da humanidade é por que as pessoas precisam acumular tanto. Porque não vai trazer mais felicidade. É um pouco essa pergunta que eu me faço também, né? E quando você olha de novo, volta para a crise e vê que 30% da população não tem saneamento básico e condição de lavar a mão com sabão, que as pessoas morrem de fome no mundo hoje, agora tem alguém morrendo de fome. Então, tem uma abundância no mundo, tem os produtos, só que eles estão. O dinheiro está concentradíssimo. E tem pessoas, aí a gente começa a refletir também, peraí, mas tem pessoas que são famosas, que têm muito dinheiro, né, que tem tudo que quiser na mão, e são infelizes. Uhum. Se suicida, né? E sabe que eu vim estudar, quando surgiu o movimento Humano Tal Felicidade, que foi logo no início, quando eu comecei a desmembrar esses movimentos, eu creio que, obviamente, nós somos produtos de tudo aquilo que a gente, como sociedade, foi criando, né? E teve um ápice muito voltado pelas marcas, muito voltado pela indústria, nos levando esse consumismo, mas também um processo mental que a gente olhava os filmes, né? Isso estou te falando da década de 60, 70, né? E aqueles atores eram quase intangíveis, né? Sempre lindos, e muito da indústria cinematográfica norte-americana, que engraçado, eu poucas vezes gostei, né? Eu prefiro outra linha de filmes, mas que, enfim, tem coisas lindas também que fazem. Assim, a pessoa está correndo e ela não sua, né? O cabelo fica intacto, fica maravilhoso. Então, assim, tem uma coisa Disney, né? Para você ter uma ideia, hoje eu penso totalmente diferente, mas se eu levei quase 40 anos para conhecer a Disney, e fui com meu marido, você conhece muito bem o Nélio que me levou à Disney, porque ele ama a Disney, né? Mas por que eu não queria conhecer a Disney? Ou não, assim, no meu trade-off de viagem não favorecia. Porque essa coisa perfeita, né? Onde todo mundo é feliz, me parecia pouca vida, a vida real, né? Então, eu creio, assim, discutindo um pouco essa questão, por que a gente coloca o ter como um patamar, a gente criou um ideal de que as pessoas que têm mais dinheiro, elas são felizes. Eu acho que uma parte do movimento dessa estruturação foi quando começou a cair esse véu, né, de mentira, e a gente começou a ver que a ex-namorada, bom, agora é ex porque morreu, a namorada do Mick Jagger se suicidou, né? Ela era super seguida por não sei quantas pessoas no Instagram, tinha não sei o quê, e mesmo assim se suicidou. Aí começa a aparecer uma coisa muito clara de que aquilo tudo nem sempre cheira bem, né? Por um outro lado, como você disse, quem está na base da pirâmide, isso foi que eu pensei ontem quando estava escrevendo, ainda vai querer a casa grande, entendeu? Ainda vai. Eu acho que o Barrett fala muito bem disso, né? Se você não suprir essa parte, não vai. Mas essa pandemia está trazendo questionamentos sérios sobre isso, né?
E eu te disse hoje cedo que eu, pessoalmente, depois que eu entendi que a felicidade também pode se tornar uma prisão, eu não gosto mais da palavra felicidade, né? Que eu prefiro a questão de bem-estar, porque bem-estar tem uma questão de saúde, saúde psíquica, tem a ver com relações, né? É, porque eu acho que a felicidade virou uma prisão. E aí eu me pergunto, né? Será que a gente está fazendo bem, Lilian, em jogar sempre para os filhos que o desejo maior que os pais têm é que eles sejam felizes? Eu acho que em Oh, relação a... Bruno, eu quero É, dizer para a Bruna, querida, a gente falou de você, do teu portal, aliás, se inscrevam no portal. Obrigada pela tua presença. já agradeci o tanto que eu aprendo com você, falei da minha experiência com Rede Felicidade, com o Clube Felicidade. Isso aí. Bem-vinda. Que honra ter você aqui com a gente. Desculpa, você estava falando e eu fui falar com a Não, Bruna então, e... essa coisa dos filhos, né? Será que a Ah, do gente filho, dos filhos. Eu acredito muito em criação, em exemplo. Acredito muito em exemplo, acredito na convivência, acredito na relação, mas eu espero, na verdade, eu tento que eles sejam felizes, eu busco que eles sejam felizes, a maneira deles. Eu não consigo ainda fazer essa disruptura que você está comentando, de não desejar felicidade para ele. Né? Eu continuo desejando, essa palavra vem para mim. Né? virou mote, Vem né? para Virou mim, vem para mote. mim a questão deles estarem bem. Né? Eu acho que, por isso que eu falo muito eu gosto muito da palavra bem, bem-estar, do care, Uhum. do cuidar. O que eu mudei, né, que eu acho que mudo a lógica com eles em relação a não é a posição que você vai ter na sociedade que vai te trazer a felicidade, né? Você tem que achar o seu propósito de vida, a sua forma de estar bem. E isso você vai encontrar na sua vida. Eu não sei dizer o que é a felicidade para eles, é o bem-estar para eles. Né? De novo, tem a situação básica, né? Eles precisam ter uma condição de saúde, de alimentação, eu prezo que eles tenham, né? Que todo mundo tenha, na verdade. Mas é uma escolha deles e eu desejo sim que eles tenham felicidade na vida deles. Eu Sabe acho que a que gente. quando eu comecei a ver muita gente sofrendo nessa busca da felicidade, mas de novo, né, aquilo que você falou agora há pouco, é uma busca externa, né? Então, ou quer emagrecer, ou faz um monte de cirurgia, ou faz não sei o quê, e aí assim, sempre fora de si. Você me conhece bem, eu virei meio chita. E eu falei, eu não vou mostrar que eu amo minha sobrinha de paixão, né? São como se fossem minhas filhas. Sou madrinha da mais velha, então eu decidi que eu não ia desejar felicidade para ela. Então, toda vez que sai a palavra, tia, quer que você esteja feliz, eu corto no meio. Não, não, eu quero que você esteja bem. Mas esse estar bem, Lilian, depende muito das pessoas. Tem uma coisa se associou muito, isso estou te falando das pesquisas, o conceito de felicidade é o conceito de liberdade. As pessoas imaginam que sendo livres, elas vão ser mais felizes. Só que o que a minha pesquisa e qualquer grande pensador fala sobre isso, nós seres humanos temos muita dificuldade de lidar com a liberdade. A gente gosta de parâmetros, a gente gosta da limitação. Você tem alguma coisa que você tenha estudado sobre esse conceito de liberdade com felicidade? Eu, pelo que de novo, eu sou um aprendiz, né? Estou aprendendo. Que cada um tem a sua liberdade no seu espaço. É o mesmo conceito da riqueza, da pobreza. Tem pessoas que se sentem livres em espaços muito pequenos e tem pessoas que se sentem presas em espaços enormes. Então, eu acho que vai da visão de mundo e é de dentro para fora. Né? Eu estava até comentando, vou fazer o comentário depois, a questão, primeiro tem uma questão genética,
da felicidade e que impacta tudo isso que a gente está falando. 50% da felicidade, do bem-estar, do que você tem genético. Já nasce com você. Jura? 50%? Praticamente Como assim? metade. Só que esse é o ponto de partida. É como uma pessoa que tem tendência para engordar, é como uma pessoa que tem uma habilidade maior para alguma coisa. Então, você tem as habilidades que vêm natas, né? É como a música, por exemplo, eu não sei tocar. E tem parentes meus, uma família de músicos natos, né, que vem naturalmente a música. Eu precisaria fazer um esforço, né, uma rotina de treinamento para ser uma musicista. Ou para cozinhar, então nem pensar. Então, assim, tem uma questão de você ser nato, de ter essa coisa natural, né, que é da genética, e tem o treinamento, né? Uma das razões de eu estudar sobre felicidade é que é uma ciência, né? A psicologia positiva é uma ciência. Agora, com essa situação toda da crise do coronavírus, todo mundo está dando mais luz para a ciência. E são estudos, né? E esses estudos mostram que você, com treinamento, você pode ter mais bem-estar. E o bem-estar te leva à felicidade. Então, tudo isso está interligado. E aí tem exemplos muito práticos. Você tem um bem-estar melhor se você tem uma alimentação saudável. Todo mundo sabe disso. E não é uma alimentação saudável um dia, e no dia seguinte você vai comer 3 pratos de feijoada, né? Você tem que comer saudável todo dia. Você sabe muito bem que você é uma pessoa que tem uma preocupação com a alimentação, né? Não adianta também você fazer meditação um dia e ficar um mês inteiro estressado, enlouquecido. Então você tem que fazer uma meditação todo dia. Não adianta você fazer exercício físico, correr 5 quilômetros num dia, no dia seguinte não fazer nada. Ficar uma semana sem fazer nada, outro dia 10 quilômetros, ficar um mês sem fazer nada. Tudo isso depende de equilíbrio e de uma rotina que você vai aprimorando. Então, tem toda uma ciência. Você precisa treinar. Então, não é treinar só um esporte, treinar a sua dieta, você tem que treinar também a sua mente, né? Tudo isso te ajuda. Eu não sabia dessa parte da genética, mas você me trouxe uma questão. Às vezes as pessoas entendem felicidade como uma coisa, uma vibração muito alta, né? Então, tipo assim, uma vitória, sei lá, aqueles momentos de grande explosão de sentimentos, de alegria, vai, né? E você me trouxe uma coisa que eu realmente penso, acho que a felicidade, pelo menos para mim, né? Porque como você disse, cada um é cada um. Mas para mim a felicidade tem a ver com uma estabilidade emocional, né? Com um equilíbrio emocional, com uma questão de rotina, disciplina, meditação. Eu medito há quase 30 anos, né? Então, isso também te estabiliza mais, né? Interessante isso. Eu não sabia que você conseguia treinar. Então, se você quiser, hoje, você é uma pessoa que vem com 50% de pais depressivos, uma situação de infância triste. Você tem condições de reprogramar isso? Você tem. Você Olha que... tem. E não a gente aprende no Holbein Institute, que é o SPIRE, que é o spiritual, o físico, o relacional, o emocional, o emocional, eu falei, espiritual e intelectual. Então, SPIRE, espiritual, físico, intelectual e emocional. Então, esses são os parâmetros que a gente pode treinar, né? Você treina o seu físico, você treina o seu emocional, o seu relacional, o seu intelectual e o seu emocional. Então, você treina os elementos para ter bem-estar, para alcançar a felicidade. A felicidade não está lá, direta. Ela é um trabalho do seu bem-estar. Você tem que trabalhar o seu bem-estar, você tem que se cuidar, né? A gente fala assim, o coronavírus, e a gente pode pegar o coronavírus, esse vírus está pegando todo mundo. Qual é o segredo? É o cuidado. É estar com a imunidade alta. Agora, por outro lado, e aí o nome do seu projeto, né, Movimentos Humanos, vamos lembrar que todos nós somos humanos. E temos dias péssimos. Temos dias ótimos, temos dias péssimos. A gente erra, a gente pensa coisas que a gente não quer pensar,
a gente se aborrece. Então, assim, não é perfeito e não é para ser perfeito. Então, tem também um lado de aceitação, né? A gente se aceitar como a gente é. A gente pode melhorar? Sempre pode. Né? Eu quero ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa melhor. Agora, a gente tem que aceitar também os nossos erros. Né? A gente não é bom em tudo, a gente vai fazer escolhas erradas. E aí, uma das frases do Henrique Bueno, que é do nosso curso do Holme Institute, é: tá tudo bem. E essa frase ecoa muito para mim, né? Quando eu estou estressada ou quando tem algum problema, eu falo assim: tá tudo bem, né? Vai passar, amanhã é um novo dia, né? E hoje, com essa crise do coronavírus, a gente tem que parar, respirar fundo e pensar: tá tudo bem, vamos, né? O que eu posso fazer, né? Diferente? Porque a felicidade também é uma propagação, né? Você pode fazer a sua parte, né? Eu posso estar melhor e eu vou fazer melhor as pessoas ao meu redor. Então a gente pode, a gente tem esse poder, a gente tem o poder de promover a felicidade, ou um sorriso, ou um carinho. A gente pode se doar e isso já ajuda, a gente se ajuda e ajuda o próximo. Então tem essa propagação, né? Você pode ser um agente de transformação. Essa coisa de alguém vai fazer por você, o mundo vai fazer. Gente, são pessoas. Os líderes, as empresas, os empresários são pessoas. Cada um vai fazer a sua parte. De novo, é aquela coisa do avião, do oxigênio, né? Coloca em você, se cuida, fica bem e tenta fazer as pessoas ao seu redor estarem bem também, né? Você não consegue fazer ninguém feliz, estar bem com ninguém se você não está bem. Então, isso aí eu já aprendi há muito tempo e eu sou uma pessoa que tem um ímpeto de sair correndo, de ajudar, de fazer muitas coisas. E às vezes eu tô cansada, às vezes estou sem energia e, opa, para, respira, né? Você não pode fazer mais, ajudar mais, enfim, porque você tem que também ter o seu espaço, o seu momento, a sua respiração, o seu cuidado. Então, Eu acho interessante esse ponto, porque, especialmente as mulheres, né? Dentro da dinâmica do conceito que é ser mulher na nossa sociedade latina, a gente tem muito a história da Bela e a Fera, né? Que eu costumo associar a esse ponto. Por quê? Porque muita mulher entra em fria nas suas relações, né? Apanha de tudo. Ou está com uma pessoa que até respeita, enfim. Porque ela tem a crença feminina de que se ela for uma boa mulher, ela vai converter o homem, ela vai tornar a fera um príncipe, né? Só que ela se engana, porque geralmente a fera vai ficar fera até morrer, né? Então, ninguém muda o outro, né, Lilia? Ninguém muda o outro. E isso é a primeira coisa que eu sempre falo na palestra: ninguém muda o outro. A gente se muda quando quer, né? E aí, quem está ao nosso lado pode ou não nos acompanhar nesse processo de mudança.